A presença hoje é de uma personalidade muito ligada à cena pública do Espírito Santo, nos vários papéis que ele desempenhou em termos de administração pública. Eu me refiro ao coronel, ao oficial reformado e executivo empresarial, advogado, Mário Natali, com quem nós vamos conversar agora. O Mário, é um prazer tê-lo aqui no nosso Presença, se tratando da presença que você se constitui, e muita gente associa você com uma plaquinha de Detran na testa, você sabe, né? Você foi quantas vezes, Mário, diretor do Detran? Como diretor do Detran, eu fui 11 anos e também tive ainda algumas passagens como assessor técnico e como diretor adjunto. Então eu tive uma vida realmente muito grande no Detran, em 3 governos distintos também. Quais os governos? Foi o governo de Elcio Álvares, o governo do Camata e depois sucedido pelo Moraes, e, por fim, o governo, inclusive, do nosso querido Buarque. Vitor Buarque. Na verdade, eu sou suprapartidário, né? Que participei de técnico, governos. né? Eu acho que sim, né? Técnico. Eu acho que dei minha colaboração, fui chamado e acho que cumpri o meu papel. Mas você continua ainda, de certa maneira, ligado aí à questão da mobilidade, ou seja, você já está há alguns anos também como executivo do Transcare. Minha vida continua muito ligada a trânsito, né? Até porque eu me pós-graduei em Educação, Segurança e Gestão de Trânsito e participei, inclusive, da Guarda Civil Municipal de Vitória na área de operações de trânsito, né? Praticamente ajudando a construir essa Guarda Civil Municipal de Vitória, que eu tenho muita honra disso, é bom que se diga. Hoje eu faço parte de grupos de segurança de trânsito, de preservação da vida na Federação de Transporte, com vários outros atores. E a minha vida é muito ligada a trânsito, muito ligada à mobilidade, muito ligada ao respeito à vida humana. E, por fim, estando no Transcares como gestor, Transcares é o sindicato das empresas de carga e logística no Espírito Santo, nós lidamos com o transporte, lidamos com mobilidade, lidamos com a economia, na verdade, com abastecimento das cidades. Tudo tem a ver com o trânsito de alguma forma. Funções altamente estratégicas na dinâmica urbana, né? Fundamental, até porque o modal rodoviário de carga, ele representa 60% de toda a movimentação de carga do país. Qualquer outro modal depende do caminhão para complementar. Eu quero voltar ao modal de carga, mas antes estou querendo te provocar sobre outra coisa. Com essa extensa familiaridade com a questão do trânsito, como é que você está vendo essa situação nossa do desafio crescente da mobilidade urbana e o risco iminente de uma hora a grande Vitória, travar? Pois é. Vamos falar de Vitória um pouquinho. Vitória é presa a uma encosta, presa ao mar. Na verdade, nós temos 2 vias no centro de Vitória. 2 eixos, né? Governador Blay, a Jerônimo Monteiro. Se você quiser parar a Vitória, fecha uma das vias, você para tudo. Infelizmente, o transporte coletivo, ele não atende às demandas daquele cidadão que tem seu veículo em casa e que precisa deixá-lo para poder ter pelo menos um mínimo de conforto para o seu deslocamento. Com isso, você vê a figura do automóvel crescendo a uma escala de 8% a 10% ao ano, a frota crescendo de forma geométrica e representando uma tomada de espaço até covarde em relação a outros espaços que deveriam ser para a população, para o pedestre e para o próprio ônibus. E aí você tem esse desenho, esse cenário extremamente ruim, que a cada dia você vê uma cidade presa, parada, e ela não consegue se mover. Se não bastasse isso, observa-se ainda claramente, muitas vezes, erro de sincronismo de sinal, que é o básico. Né? Bem elementar, né? Bem elementar. Eu me lembro que em 1978 eu instalei um onda verde na Avenida Jerônimo Monteiro. Depois fiz a Governador Blay em 2 vias, mão em contramão, porque era via única. Faço questão de citar isso, que é uma verdade, faz parte da vida da gente. E a gente observa hoje que muitas vezes você fica preso a um trânsito, porque são muitos sinais luminosos, sequentes,
E as pessoas insistem em fazer de uma cidade que cresceu uma província. Nós precisamos aprender a dar voltas, retornar. E principalmente o motorista de transporte individual. Esse transporte que muitas vezes é um transporte vaidoso, em desfavor do transporte coletivo, que deveria ser muito mais olhado. A verdade, Natália, a gente tem esse povo de falar, mas não está cabendo o carro, né? Não está cabendo o carro. Não está cabendo o carro e muitas vezes não está cabendo nem gente, porque nossas calçadas são estreitas, mal formatadas, muito mal formatadas. Nós temos um problema de um monte de obstáculos nessas calçadas, poste, lixeiras, etc. E ela tem ressaltos, essa é verdade, o dia a dia quem passa. E a população ela está sem espaço para percorrer essas calçadas. Felizmente, e é bom que se diga também, é justo falar, que hoje você vê em cada semáforo a via de acesso ao pedestre, faixa de pedestre, etc. Isso é muito positivo, inclusive o semáforo, que a gente fala, o semáforo auxiliar, que é do pedestre. Mas falta, às vezes, o sincronismo. E também, se não bastasse isso, Eustáquio, você observa que nós temos um outro modal, um potencial jogado fora, que é o transporte aquaviário. Né? Objeto de muitas críticas, mas ele não se sustenta. Que se dane que não se sustenta. Que seja, inclusive, apoiado pelo governo, pelo ente público, assim como é o transporte coletivo de passageiro, mas nós precisamos dar opção para essa população poder transitar, poder ser transportada de Vila Velha, de Cariacica, né, de todas as regiões, de Paú, do meu querido Paú, para Vitória, etc. Nós precisamos da vida movimentar isso a isso, complementado pelo ônibus e o transporte individual de forma muito adjacente ou complementar, mas não como principal. Eu acho isso uma covardia com a cidade. A presença hoje é de Mário Natali. Voltamos já. Voltamos com a presença do militar reformado, coronel e executivo e advogado Mário Natali. Mário, você estava falando a respeito da questão dos desafios que se coloca para a mobilidade urbana no bloco anterior, e a gente tem aquela situação clássica que já se coloca. Todo mundo, se tivesse transporte coletivo eficiente, deixaria o carro em casa porque está um saco usar carro na cidade. Né? O Jornal Gazeta já fez uma experiência em que ela botou um motorista saindo lá de Carapina para chegar em Vila Velha, o cara de bicicleta chega até antes. Né? O travamento é indiscutível. Agora, a questão que se coloca é essa. Todo mundo deixaria o carro se tivesse transporte coletivo. Mas o governo, de uma certa maneira, o ente público que regulamenta isso, que institui as concessões, não consegue atender isso. Então, nós não temos solução à vista, né? Nós não temos solução à vista. Não tem. O trânsito, ele se faz através de um famoso triângulo ou trilogia, né? A via, a vida e o veículo. A vida representa o povo e a educação, havia a capacidade da estrutura de receber esses veículos para atender essa demanda e a engenharia de trânsito, por outro lado, que é fundamental e é cara. Não há como o ente público, a prefeitura, o Estado, ele arcar com a possibilidade de agir de forma preventiva e nem repressiva ou corretiva para poder conter essa demanda. O que se vê hoje é a figura da concessão. Você vê aí BR-101 e tantas outras BRs, e agora fizeram uma festa danada para saudar o contorno de Iconha, depois de longo tempo, e é uma necessidade fundamental. Então, na verdade, a engenharia de trânsito é uma coisa extremamente cara, né? O sistema viário, ele é da Idade Média. Eu vou arriscar dizer aqui algo que pode até surpreender a muitos. A malha viária do Brasil é da idade do século passado, para ser mais claro. Né? Você tem um traçado geométrico absolutamente lembrando as rotas de transporte por animais, na beira dos rios. Você não se preocupou, não houve preocupação em arrumar caminhos mais curtos, investir nesses caminhos mais curtos, que se vê hoje.
rodovias absolutamente com traçado geométrico ruins, acompanhando os rios, entre o rio, etc. E um transporte rodoviário de carga, caminhões, ônibus, em suma, uma estrutura absolutamente diferente, uma tecnologia embarcada grande, veículos com uma capacidade imensa de transporte, trabalhando em cima dessa malha viária absolutamente incompatível. Na cidade é da mesma forma. Há um crescimento grande da frota do veículo particular, faltam garagens, faltam estruturas, falta equipamento até, muitas vezes, até planejamento para grandes obras receberem. Vamos analisar um supermercado grande, já tem uma estrutura de apoio para poder atender a demanda de quem vai lá com o seu veículo. E nós vemos restos de carro em via pública, nós vemos oficina trabalhando em via pública, concertos em via pública, nós vemos carrinhos que deveriam ser móveis, mas instalados e não tiram mais. Então, na verdade, o espaço público está sendo tomado por tudo, menos a possibilidade do ser humano usar corretamente a calçada e o transporte coletivo ser muito mais confiável. Isso dá nisso que nós estamos vendo. Você não consegue colocar dentro de uma calha do Rio Doce o manancial de água do Rio Amazonas. Do Amazonas. Essa é a verdade, é grosseira. Você falou a respeito do traçado das rodovias, né? Tem rodovia como a 262, 101, são de 50, 60 anos. Você imaginar, a frota de carros era de 5% do atual. E mantém o mesmo desenho, as mesmas curvas, passando dentro de cidades. Estreita. Aí você pega isso, Eustáquio, além disso, você tem chama-se obra de artes, as pontes. Uhum. As pontes, elas não suportam o transporte rodoviário de carga, mesmo que dividido em vários eixos. Porque o que acontece hoje? As fábricas hoje fazem caminhões articulados, né, que nós chamamos de vanderleias, bitrens, etc. E dividem em vários eixos exatamente para não trazer sobre o piso um sacrifício maior. Mas mesmo assim nós temos dificuldade. Você quer ver uma coisa? Nós temos transporte muitas vezes de cargas excessivas. O Espírito Santo é uma rota de carga excessiva, porque nós estamos a 1.000 quilômetros do Nordeste, a 1.000 do Sul e a 1.000 do Centro-Oeste. E por aqui passam grandes cargas excessivas, excedentes. E nós temos, muitas vezes, não temos espaço para essas cargas. E aí, numa luta até muito grande, humildemente eu digo, minha, com a NTT, com o DENIT, com a Eco 101, nós pedimos que qualquer passarela não tenha mais de 5,50 metros, mas 6 metros, 6,15 metros em diante, para poder passar, eventualmente, essas cargas excedentes. Porque esse modal de transporte é fundamental para gerar riqueza, para você montar usinas ou coisa que o valha. São detalhes que muitas vezes o gestor não observa e a gente tem que estar ajudando. Mas essa é uma função interessante de nós ajudar. Acho que a gente precisa mudar muito o transporte rodoviário de carga, que tem um erro grave. Por mais paradoxal que seja, eu sou crítico do transporte rodoviário de carga. Nós gostaríamos muito que o transporte ferroviário fosse muito melhor, que a malha ferroviária fosse melhor, se a malha marítima fosse melhor. Por quê? Porque o transporte rodoviário de carga, no caso específico da nossa área, ele tem que ser complementar ao transporte normal. Ele complementa, e não levar uma carga de arroz, de grãos, do Centro-Oeste para São Paulo é uma loucura, é irrazoável isso. Uma irracionalidade. É irracionalidade. Essa coisa que tem que ser colocada. É um modal absolutamente criado em 1951 por aí, pelo Juscelino, etc, etc, e até hoje continua de pé, porque não se deu a dimensão que deveria dar à ferrovia, a cabotagem, a logística aérea, que só agora está vindo das primeiras empresas para fazer transporte aéreo de carga no Espírito Santo. Nós temos 2 voos, a Modern de outra coisa. Isso é muito ruim, gente. E além do custo. Nós precisamos repensar isso, né? Isso é uma coisa irrazoável, irracional muitas vezes. O nosso tempo está se esgotando, mas eu convido você a estar conosco, querido telespectador, na nossa conversa de amanhã, quando a gente dará sequência à conversa com Mário Natali, o militar reformado e executivo do setor de transportes, Mário Natali. Até já.